favor, Senhor, não nos faça mal. Levem tudo o que vocês quiserem, mas não nos machuquem. Levaremos tudo o que acharmos de melhor, porque vocês hebreus pertencem ao grande rei dos filisteus, e assim faremos o que quisermos com vocês. Deus, meu Deus, não permita que façam mal à minha família. Não fiquem com medo, minhas queridas. Daqui a pouco eles vão embora. Soldados, por hoje chega. Vamos embora. Mas, hebreus, não se preocupem. Nós, com certeza, voltaremos. Até quando, Senhor Deus, seremos destruídos por esse povo filisteu? Não aguentamos mais, Senhor. Nos ajuda. Na manhã seguinte. Querida, vou para o campo, ver se sobrou alguma coisa que os filisteus não levaram. Se cuida, Manoá. Se tiver filisteus por lá, volta para casa. Até mais, querida. Saiu Manoá de sua casa e chega ao campo e vê tudo destruído. Então cai de joelho no chão, começa a chorar e diz: Não sobrou quase nada. Por que, Senhor, isso está acontecendo conosco? Até quando, Senhor? Vamos aguentar essa situação? Senhor, meu Deus, até quando vamos aguentar esse sofrimento? Nos ajuda, Senhor. Mulher, por que choras? Quem é você? E, como pergunta por que estou chorando, por acaso não sabe que os filisteus estão destruindo tudo o que nós, povo de Israel, construímos? Sim, mulher. Deus está vendo o sofrimento de vocês e por isso que estou aqui. Como assim? Quem é você? Sou um anjo, enviado por Deus, para dar boas novas a você, ao seu marido Manoá e ao povo de Israel. Então fala, Senhor, o que queres de mim? Deus me enviou para dizer: e terás um filho. Mas como é possível, Senhor? Eu sou estéril. Mulher, para Deus não há impossível. Deus a abençoará com um filho muito especial. Ele será um nazireu desde o nascimento, será forte, livrará o povo de Israel do sofrimento dos filisteus, e sua força virá de Deus. Mas lembrem-se, ele deve abster-se de vinho e bebidas fortes, e seu cabelo jamais deverá ser cortado, pois nele está o símbolo dessa promessa. Obrigado, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Então o anjo se retirou e ela levantou-se. Já não estava mais triste, pois havia recebido uma promessa de Deus. E então, cantando, pegou uma panela para preparar a janta. E nesse momento, Manoá chegou em casa e viu sua esposa alegre. Ficou curioso para saber o que tinha acontecido. Ela correu para ele e lhe contou tudo o que havia acontecido. Ele ficou maravilhado e alegre sorriu, pois sempre desejaram ter um filho. Então se abraçaram felizes. Então, o tempo passou e chegou a hora de nascer o homem mais forte que o mundo já conheceu. Ela concebeu e nasceu um lindo e forte bebê, e seus pais colocaram seu nome de Sansão. Então foram até o sacerdote e consagraram o bebê a Deus. Assim, cresceu Sansão forte, cheio de energia, e o Espírito de Deus era com ele. Mas, desde pequenino, sempre vendo o seu povo sofrer por causa da aflição dos filisteus. Um dia vou derrotar esses filisteus, quem eles pensam que são para amedrontar o povo de Deus. Calma, meu filho. Chegará o dia em que Deus libertará o povo desses opressores. Os anos se passaram, e Sansão virou o jovem mais forte que o povo conhecia. Então, certo dia, ele deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ficou olhando a cidade de longe. Então parou embaixo de uma árvore para descansar um pouco e viu uma jovem tentando carregar um balde de água.
Nossa, como é pesado esse balde com água, quem deveria de fazer isso são os meus irmãos, e não eu. Não sabia que as mulheres de Timnate eram tão fortes assim. Tu está zombando de mim? Só pode ser um hebreu mesmo. Calma, que moça mais braba que você é. Foi só um jeito de eu me aproximar e perguntar se queria ajuda. Mas pelo que estou vendo, acho que não. Calma, é que meu povo não gosta muito de hebreus. Mas eu sou um hebreu bonzinho, isso eu te garanto. Bom, se é assim, então, hebreu bonzinho, pode me ajudar a levar esses balde com água para minha casa? Então, Sansão pegou um pedaço de madeira e colocou os baldes pendurado neles e ergueu todos de uma vez só. Nossa, mas como você é forte! Você acha? Bobagem, isso não é nada. E foram conversando pelo caminho até chegar à casa de Tima. Quem é esse rapaz, minha filha? Tu trouxe um israelita para nossa casa. Calma, pai. Ele é um hebreu, mas ele é um hebreu bonzinho. Tu sabes que nosso povo não se dá bem com os israelitas. Pai, ele só quis ajudar, nada mais. Olha para ele. Será que ele parece mesmo perigoso? Então o pai de Tima viu que Sansão possuía uma força incomum e, com uma má intenção, deixou que ele ficasse por perto da família, pois a força de Sansão poderia ser útil a ele. E então, depois desse dia, Sansão começou a visitar a família de Tima e acabou se apaixonando por ela. Até que um dia acabou pedindo a mão de Tima em casamento para seu pai. Senhor, sei que somos de povo diferente, mas eu e Tima estamos apaixonados. E se o Senhor permitir, vamos ficar noivos, para depois nos casarmos. Mas é claro que eu permito esse casamento. Acho que vocês nasceram um para o outro. Então naquele dia comemoraram o noivado de Sansão com Timna. Pai, vai mesmo querer que esse hebreu faça parte da nossa família? Calma, meu filho. Não vê que ele pode ser útil para nós. Sei que ele é o homem mais forte do povo hebreu. Imagina como ele poderá ser útil para nossos planos. Depois, Sansão foi para a casa de seus pais e contou a novidade que iria ficar noivo de Tima. Mas seus pais não concordaram com o noivado, pois sabia que ela era do povo filisteu, e sabiam o quanto esse povo era opressor de Israel. Meu filho, parece que você esqueceu que esse povo é opressor de Israel e vai se casar com uma mulher filisteia? Também não concordo, meu filho. Deus te escolheu para libertar Israel desse povo, e não para se ajuntar com eles. Pai, mãe, vou libertar o nosso povo, mas me apaixonei por essa moça e vou me casar com ela. Mas, meu filho, tem tantas mulheres hebreias do nosso povo, por que escolher justo essa filisteia? O que decidi, está decidido. Vou me casar com ela. Então, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita, seguiu em frente com o noivado. Um dia desses, Sansão estava a caminho para encontrar Tima, quando ouviu um rugido poderoso. Quem está aí? Mostre-se! Não tenho medo de você. De repente, um leão enorme surgiu diante dele, rosnando. Sem hesitar, Sansão ergueu a voz. Não tenho medo de você. Deus está comigo. Com um movimento rápido e seguro, Sansão enfrentou o leão e o venceu. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. Após isso, continuou seu caminho para se encontrar com Tima. Depois de visitar Tima, Sansão voltou para a casa de seus pais, e no caminho, viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e levou um pouco para seus pais. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Então, após esses acontecimentos, celebraram um banquete de noivado na casa do pai de Tímina, e Sansão se levantou no meio da festa e disse: Quero lançar um enigma para meus padrinhos de casamento. Se souberem resolver antes do pôr do sol do 7º dia, eu darei 30 peças de linho e roupas finas, um para cada um de vocês. Mas se não conseguirem resolver o enigma, então cada um de vocês me dará
uma peças de linho e roupas finas. O que vocês acham? Então deram risada dele, achando que seria fácil o enigma. Mas é claro que aceitamos o desafio. Pode nos dizer, qual é o enigma? Então contou um enigma a seus 30 padrinhos, todos eles filisteus. O enigma era um relato sobre os 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente e sabia o que havia acontecido. Então disse Sansão: E esse é o enigma. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Nossa, o que pode ser isso? Os filisteus ficaram furiosos com o enigma, pois conversaram entre eles e não conseguiram resolver. E os dias iam se passando e não conseguiam resolver o mistério. Então, os 30 padrinhos tiveram uma ideia. E se ameaçarmos a Tima e sua família, com certeza ela falará com Sansão, e ele dará a ela a resposta, e ela nos contará. Que ótima ideia é essa, vamos fazer isso mesmo. Então chamaram a Tima e disseram a ela que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma de Sansão, e lhes contassem. Tima, desesperada, foi ter com Sansão e disse: Sansão, eu te imploro, se tu me amas, me diga a resposta do enigma. Tima! Por enquanto, não posso dizer a ninguém a resposta, porque só eu sei o que aconteceu. Não posso falar a resposta do enigma antes que os padrinhos falem as respostas deles. Mas Tima ficou implorando e chorando, até que Sansão disse a ela a solução. Assim saiu ela, e se encontrou com os padrinhos. Então contou a eles a resposta do enigma. Antes do sol se pôr no 7º dia, os filisteus vieram e disseram a Sansão: Aqui está a resposta para o teu enigma. O que é mais doce que o mel e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu: Não é possível isso. Como vocês descobriram? Ele olhou para Tima e ela, chorando, disse: Desculpa, Sansão, mas, se eu não contasse para eles, iriam queimar toda a casa de meu pai. Então disse Sansão aos padrinhos: Se vocês não tivessem persuadido Tima, jamais teriam resolvido o meu enigma. Mas não queremos saber. Você prometeu que se falássemos a resposta antes do pôr do sol de sábado, nos venceríamos a competição. Então pode cumprir o que prometeu a cada um. Sansão ficou furioso de saber como conseguiram a resposta, mas, como havia prometido, viajou de madrugada para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus e tirou as suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 padrinhos. Depois disso, com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai para ali ficar um tempo, até sua raiva passar. Passados alguns dias, quando a raiva passou, Sansão retornou para a Filistia, mas não imaginava o que já havia acontecido com sua noiva, pois o pai de Tima a entregou a um dos padrinhos, para ser a sua esposa. Sem saber que agora ela já estava casada com um de seus ex-padrinhos, Sansão pediu para ver Tima. Mas seu pai se recusou e não permitiu que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova de Tima. Mas como assim? Eu quero me casar com Tima, e não com a irmã dela. Não poderás mais casar com Tima. Já concedi a mão dela a outro homem, e o que fiz está feito e pronto. Você me enganou, tinha prometido ela a mim, e agora deu-a a outro homem. Mas isso não vai ficar assim. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e a soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. E toda a plantação de cereal e oliveira pegou fogo, queimando tudo. Não sobrou nada. Mas o que está acontecendo? Foi Sansão que fez isso conosco. Os filisteus descobriram que Sansão queimou suas colheitas, por causa que o pai de Tima enganou Sansão e deu ela a outro homem como esposa. Então os filisteus furiosos queimaram a casa do pai de Tima com ele e ela dentro da casa, em retribuição pelo que Sansão tinha feito.
Sansão ficou sabendo o que fizeram com Tima e, em vingança, saiu Sansão e feriu muitos mais filisteus, dizendo: Fiz com eles do mesmo jeito que fizeram comigo. Depois disso, Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã e sempre saía para defender os hebreus dos filisteus. E então, os filisteus, com raiva de Sansão, enviaram um exército à tribo de Judá e exigiram que 3.000 homens da tribo de Judá entregassem Sansão a eles. Os homens de Judá foram até Sansão e falaram: Sansão, os filisteus estão nos ameaçando para entregarmos você a eles, senão vão destruir a nós e as nossas famílias. Não se preocupem, não deixarei que façam mal a vocês. Por isso façam isso que vou lhes falar, e nada de mal acontecerá a vocês. Com o consentimento de Sansão, eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. E usando a mandíbula de um jumento, ele destruiu 1.000 filisteus. E os filisteus que sobraram, vendo que não conseguiam vencer Sansão, bateram em retirada. E assim, mais uma vez, Sansão venceu outra batalha contra os filisteus, pois com a força que Deus o concedia, ele sozinho conseguia derrotar um exército inteiro. Lá no tempo antigo, um homem surgiu com força gigante, ninguém resistiu. Deus deu seu poder pra ele lutar e o povo de Deus poder libertar. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente, não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Não era o cabelo, não era o braço, era o Senhor quem dava o abraço. A força verdadeira vem lá do céu, pra quem confia e é sempre fiel. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Mas o que houve? Cadê o resto do meu exército? Meu rei, nenhum sobrou. Só eu escapei para trazer-lhe essas notícias. Mas como assim? O que aconteceu? Majestade, eles têm um homem chamado Sansão. Ele sozinho derrotou nossos soldados. Não acredito no que estou ouvindo. Um homem sozinho derrotou nossos soldados? Não acredito nisso. Mas é verdade, meu rei. Ele tem uma força sobrenatural. Nunca vimos nada parecido antes. Não acredito no que está falando. Reúna novos homens. Quero ver esse hebreu derrotado, entendeu? Sim, meu rei. Faremos isso. Mas já aviso que, pelo que presenciei, não será fácil. Não aceito perder e não acredito que um homem sozinho tenha tanta força assim, então façam o que ordenei. Sim, senhor. Agora mesmo.
Soldados, vamos nos preparar para enfrentarmos Sansão novamente. Vamos em maior número. Dessa vez ele não escapa. Sansão! Os filisteus novamente estão vindo em nossa direção. O que faremos? Não se preocupem. Eu lutarei contra esses filisteus, porque Deus irá na minha frente, para nos dar a vitória. Então os soldados chegaram novamente na cidade, mas, na entrada, se deparam com Sansão, que estava esperando por eles. Vocês não se cansam de oprimir o povo de Israel? Mas é inútil vocês lutarem, pois é o Deus de Israel quem vai na minha frente, lutando pelo seu povo. Queremos ver tu nos derrotar dessa vez, pois somos muito e você é um só. E, novamente, Sansão derrotou os soldados romanos. Os que sobraram fugiram para a Filistia. Obrigado por nos defender, Sansão. Algum tempo depois... Onde vai Sansão? Vou até Gaza visitar uma amiga conhecida. Sansão, mas Gaza é terra dos filisteus. Não vá. Deus é comigo e nenhum mal vai me acontecer. E assim, desceu Sansão para a cidade de Gaza. Estando lá, os filisteus ficaram sabendo que ele se encontrava na cidade, e então esperaram ele nos portões da entrada da cidade. Depois de visitar sua conhecida, na hora de sair da cidade, viu que os portões estavam fechados e cheios de soldados, que estavam esperando ele. Hoje você não escapa, hebreu. Então, Sansão começou a lutar, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão com tamanha força que ele arrancou os portões da cidade e levou elas nas costas até a cidade de Hebrom, deixando a cidade de Filistia desprotegida. Assim, os filisteus ficavam cada vez mais indignados com Sansão, pois mesmo que tentassem destruí-lo, suas tentativas sempre falhavam. E o tempo foi passando, então os filisteus, preocupados, se reuniram apressadamente no palácio. Estamos reunidos aqui para ver como vamos derrotar esse Sansão. Deve existir alguma maneira de fazer isso. Já tentamos de tudo, Senhor, mas até agora nossos esforços foram inúteis. Não aceito escutar que não existe uma saída. Pensem em algo. Meu rei, se me permite falar, para destruirmos esse Sansão, temos que descobrir de onde vem a sua força. Bem pensado, conselheiro, até que enfim alguém deu uma sugestão boa. Então se apressem e achem um jeito para descobrir de onde vem essa força que ele tem. Sim, senhor. Faremos isso agora mesmo. Enquanto isso, na vila hebreia, Sansão passou a ser juiz do povo hebreu, pois com a força que Deus o concedia, ele era o homem mais forte que já havia existido. A fama de Sansão se espalhou por toda a região, principalmente entre os inimigos dos israelitas, os filisteus. Eles decidiram usar a astúcia para descobrir o segredo de sua força e, assim, derrotá-lo. Numa tarde tranquila, enquanto Sansão descansava perto do rio, Dálila, uma mulher charmosa e perspicaz, se aproximou dele. Com um olhar curioso e um sorriso amistoso, disse: Mas olha quem eu encontrei aqui, se não é Sansão, o homem mais forte de todo o Israel. Sempre ouvi falar sobre suas incríveis façanhas. Você realmente é tão forte como dizem? Olá, bela jovem. Quem é você? E o que te traz até aqui? Sou Dalila. Vi você aqui perto do rio. E como todo mundo fala que você é muito forte, resolvi tirar minhas dúvidas. Bom, Dalila, sou forte para defender o povo de Israel das mãos dos inimigos. Estou fascinada por sua história e gostaria de conhecê-la melhor. E assim, ficaram o resto daquela linda tarde conversando, e Sansão ficou encantado com Dalila. Então o tempo foi passando e os dois começaram a namorar. Saíam para passear, rir e se divertir juntos. Mas os filisteus, disfarçados e infiltrados no povo de Israel, ficaram só observando o que acontecia com Sansão e resolveram chamar Dalila para conversar. Olá, minha jovem. Vejo que você e Sansão estão muito próximos um do outro. Sim, eu e Sansão estamos namorando. Por que o interesse? Bom,
Vemos que és uma jovem bonita e ambiciosa também, e sabe que nós, filisteus, não gostamos muito de Sansão, pois ele tem atrapalhado nossos planos. Mas, o que vocês querem falar comigo? Qual o interesse em mim? Qual é o teu preço para entregar-nos o segredo da força de Sansão? Como assim? O que vocês estão falando? Ora, Dalila, sabemos que és inteligente e pode se tornar muito rica, pois nós, filisteu, temos muitas riquezas. A única coisa que queremos em troca é que nos diga qual o segredo da força de Sansão. Mas eu também não sei qual o segredo da força de Sansão. Como vou falar algo que não sei? Não seja por isso. Vemos que Sansão é apaixonado por você. Tudo o que perguntar a ele, ele te responderá. Mas o que vocês vão fazer com Sansão? Minha jovem, não se preocupa. Não vamos fazer mal a ele. Só queremos saber o seu segredo, para impedi-lo que continue nos prejudicando com os nossos planos. Então, Dalila ficou pensativa, porque apesar de gostar de Sansão, Dalila era também ambiciosa e sempre sonhou em ter uma vida de riqueza, e essa era a sua chance de ficar rica, de possuir tudo o que desejava. Assim, pensou por um momento, mas acabou negociando com os filisteus, e disse que assim que soubesse do segredo de Sansão, falaria para eles. Assim, Dalila começou a importunar Sansão e a perguntar de onde viria a sua força. Sansão, meu querido, de onde vem sua força? O que poderia fazer você ficar fraco como um homem comum? Sansão riu e brincou. Se me amarrarem com 7 cordas novas, ficarei fraco. Dalila fez um chá bem forte para que Sansão dormisse e não acordasse com facilidade. Então esperou Sansão adormecer e chamou os filisteus. Eles o amarraram com cordas, mas quando ele acordou, com um simples movimento ele as arrebentou. Dalila tentou novamente. Sansão, você não confia em mim? Me diga o verdadeiro segredo da sua força. Dessa vez ele inventou outra história. Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco. Dalila esperou que ele dormisse e chamou os filisteus e o amarraram com cordas novas que nunca haviam sido usadas antes. Mas, mais uma vez, assim que acordou, Sansão rompeu as cordas com facilidade. Dalila não desistiu. Durante dias insistiu e chorou até que Sansão, cansado, decidiu contar a verdade. Sansão, eu vejo em seus olhos a verdade de sua força. Prometa-me que dessa vez posso confiar em você. O segredo da minha força está no meu cabelo. Desde que nasci, nunca foi cortado. Se eu perder meu cabelo, ficarei fraco como qualquer homem. Dalila sorriu e esperou que ele dormisse profundamente. Com muito cuidado, ela chamou um homem para cortar cada mecha do cabelo de Sansão. Na manhã seguinte, os filisteus chegaram e Dalila gritou. Sansão, os filisteus vêm te pegar. Ele tentou se levantar, mas sentia-se fraco. Sua força tinha ido embora. Os filisteus o prenderam e começaram a bater nele. Dalila, o que você fez? Desculpa, Sansão. Parem! Vocês prometeram que não iam machucar ele. Saia daqui, mulher. Pega o que é seu e saia daqui. Não precisamos mais de você. O que foi que eu fiz? Então Sansão foi levado para a Filisteia. Estava ferido, muito machucado. Mas o que mais doía era saber que quebrou a sua promessa com Deus. Os filisteus furaram seus olhos, deixando-o cego, e colocaram ele trabalhar puxando um moinho. Os filisteus zombavam dele. Cadê aquele hebreu fortão que derrotava os filisteus? Está fraquinho, igual a um carneirinho desprotegido. Então fizeram uma grande festa para comemorar sua captura. Mas, sem que percebessem, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Levaram Sansão ao templo onde adoravam seus falsos deuses, para ele ser humilhado. Riam dele, faziam piadas, e ele, sem força, ficou ali parado, sem ter como reagir.
Então pediu para que deixassem ele descansar escorado na coluna do templo. Ele se lembrou de Deus e orou: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus ouviu sua oração. Sansão, mesmo enfraquecido, segurou as colunas do templo e usou toda a sua força para empurrá-las. "Ah!" ele gritou. Mas o que está acontecendo? É Sansão! Está voltando à sua força! Fujam todos! Os filisteus tentaram fugir, mas não conseguiram. As colunas ruíram e o templo caiu sobre os filisteus, matando todos os que estavam ali, inclusive Sansão. Ele causou mais destruição aos filisteus na sua morte do que em vida. Depois disso, seus parentes buscaram o seu corpo e o sepultaram na terra de seu pai. E assim, Israel perdeu um grande juiz que trocou a sua promessa com Deus para agradar a Dalila, a qual acabou traindo ele. Então, essa foi a história do homem mais forte que já existiu. No entanto, a sua força física não foi o suficiente para enfrentar as suas próprias fraquezas. Se gostou do vídeo, então ajude o canal deixando seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Por favor, Senhor, não nos faça mal. Levem tudo o que vocês quiserem, mas não nos machuquem. Levaremos tudo o que acharmos de melhor, porque vocês hebreus pertencem ao grande rei dos filisteus, e assim faremos o que quisermos com vocês. Deus, meu Deus, não permita que façam mal à minha família. Não fiquem com medo, minhas queridas. Daqui a pouco eles vão embora. Soldados, por hoje chega. Vamos embora. Mas, hebreus, não se preocupem. Nós, com certeza, voltaremos. Até quando, Senhor Deus, seremos destruídos por esse povo filisteu? Não aguentamos mais, Senhor. Nos ajuda. Na manhã seguinte. Querida, vou para o campo, ver se sobrou alguma coisa que os filisteus não levaram. Se cuida, Manoá. Se tiver filisteus por lá, volta para casa. Até mais, querida. Saiu Manoá de sua casa e chega ao campo e vê tudo destruído. Então cai de joelho no chão, começa a chorar e diz: Não sobrou quase nada. Por que, Senhor, isso está acontecendo conosco? Até quando, Senhor? Vamos aguentar essa situação? Senhor, meu Deus, até quando vamos aguentar esse sofrimento? Nos ajuda, Senhor. Mulher, por que choras? Quem é você? E, como pergunta por que estou chorando, por acaso não sabe que os filisteus estão destruindo tudo o que nós, povo de Israel, construímos? Sim, mulher. Deus está vendo o sofrimento de vocês e por isso que estou aqui. Como assim? Quem é você? Sou um anjo, enviado por Deus, para dar boas novas a você, ao seu marido Manoá e ao povo de Israel. Então fala, Senhor, o que queres de mim? Deus me enviou para dizer: e terás um filho. Mas como é possível, Senhor? Eu sou estéril. Mulher, para Deus não há impossível. Deus a abençoará com um filho muito especial. Ele será um nazireu desde o nascimento, será forte, livrará o povo de Israel do sofrimento dos filisteus, e sua força virá de Deus. Mas lembrem-se, ele deve abster-se de vinho e bebidas fortes, e seu cabelo jamais deverá ser cortado, pois nele está o símbolo dessa promessa. Obrigado, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Então o anjo se retirou e ela levantou-se. Já não estava mais triste, pois havia recebido uma promessa de Deus.
E então, cantando, pegou uma panela para preparar a janta. E nesse momento, Manoá chegou em casa e viu sua esposa alegre. Ficou curioso para saber o que tinha acontecido. Ela correu para ele e lhe contou tudo o que havia acontecido. Ele ficou maravilhado e alegre sorriu, pois sempre desejaram ter um filho. Então se abraçaram felizes. Então, o tempo passou e chegou a hora de nascer o homem mais forte que o mundo já conheceu. Ela concebeu e nasceu um lindo e forte bebê, e seus pais colocaram seu nome de Sansão. Então foram até o sacerdote e consagraram o bebê a Deus. Assim, cresceu Sansão forte, cheio de energia, e o Espírito de Deus era com ele. Mas, desde pequenino, sempre vendo o seu povo sofrer por causa da aflição dos filisteus. Um dia vou derrotar esses filisteus, quem eles pensam que são para amedrontar o povo de Deus. Calma, meu filho. Chegará o dia em que Deus libertará o povo desses opressores. Os anos se passaram, e Sansão virou o jovem mais forte que o povo conhecia. Então, certo dia, ele deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ficou olhando a cidade de longe. Então parou embaixo de uma árvore para descansar um pouco e viu uma jovem tentando carregar um balde de água. Nossa, como é pesado esse balde com água! Quem deveria de fazer isso são os meus irmãos, e não eu. Não sabia que as mulheres de Timnate eram tão fortes assim. Tu estás zombando de mim? Só pode ser um hebreu mesmo. Calma, que moça mais braba que você é. Foi só um jeito de eu me aproximar e perguntar se queria ajuda. Mas pelo que estou vendo, acho que não. Calma, é que meu povo não gosta muito de hebreus. Mas eu sou um hebreu bonzinho, isso eu te garanto. Bom, se é assim, então, hebreu bonzinho, pode me ajudar a levar esses balde com água para minha casa? Então, Sansão pegou um pedaço de madeira e colocou os baldes pendurado neles e ergueu todos de uma vez só. Nossa, mas como você é forte! Você acha? Bobagem, isso não é nada. E foram conversando pelo caminho até chegar à casa de Tima. Quem é esse rapaz, minha filha? Tu trouxe um israelita para nossa casa. Calma, pai. Ele é um hebreu, mas ele é um hebreu bonzinho. Tu sabes que nosso povo não se dá bem com os israelitas. Pai, ele só quis ajudar, nada mais. Olha para ele. Será que ele parece mesmo perigoso? Então o pai de Tima viu que Sansão possuía uma força incomum e, com uma má intenção, deixou que ele ficasse por perto da família, pois a força de Sansão poderia ser útil a ele. E então, depois desse dia, Sansão começou a visitar a família de Tima e acabou se apaixonando por ela. Até que um dia acabou pedindo a mão de Tima em casamento para seu pai. Senhor, sei que somos de povo diferente, mas eu e Tima estamos apaixonados. E se o Senhor permitir, vamos ficar noivos, para depois nos casarmos. Mas é claro que eu permito esse casamento. Acho que vocês nasceram um para o outro. Então naquele dia comemoraram o noivado de Sansão com Tima. Pai, vai mesmo querer que esse hebreu faça parte da nossa família? Calma, meu filho. Não vê que ele pode ser útil para nós. Sei que ele é o homem mais forte do povo hebreu. Imagina como ele poderá ser útil para nossos planos. Depois, Sansão foi para a casa de seus pais e contou a novidade que iria ficar noivo de Tima. Mas seus pais não concordaram com o noivado, pois sabia que ela era do povo filisteu, e sabiam o quanto esse povo era opressor de Israel. Meu filho, parece que você esqueceu que esse povo é opressor de Israel e vai se casar com uma mulher filisteia? Também não concordo, meu filho. Deus te escolheu para libertar Israel desse povo, e não para se ajuntar com eles. Pai, mãe, vou libertar o nosso povo, mas me apaixonei por essa moça e vou me casar com ela. Mas, meu filho, tem tantas mulheres hebreias do nosso povo, por que escolher justo essa filisteia? O que decidi, está decidido. Vou me casar com ela. Então, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita, seguiu em frente com o noivado. Um dia desses, Sansão estava a caminho para encontrar Tima,
quando ouviu um rugido poderoso. Quem está aí? Mostre-se! Não tenho medo de você. De repente, um leão enorme surgiu diante dele, rosnando. Sem hesitar, Sansão ergueu a voz. Não tenho medo de você. Deus está comigo. Com um movimento rápido e seguro, Sansão enfrentou o leão e o venceu. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. Após isso, continuou seu caminho para se encontrar com Tima. Depois de visitar Tima, Sansão voltou para a casa de seus pais, e no caminho, viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e levou um pouco para seus pais. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Então, após esses acontecimentos, celebraram um banquete de noivado na casa do pai de Tímina, e Sansão se levantou no meio da festa e disse: Quero lançar um enigma para meus padrinhos de casamento. Se souberem resolver antes do pôr do sol do 7º dia, eu darei 30 peças de linho e roupas finas, um para cada um de vocês. Mas se não conseguirem resolver o enigma, então cada um de vocês me dará uma peça de linho e roupas finas. O que vocês acham? Então deram risada dele, achando que seria fácil o enigma. Mas é claro que aceitamos o desafio. Pode nos dizer, qual é o enigma? Então contou um enigma a seus 30 padrinhos, todos eles filisteus. O enigma era um relato sobre os 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente e sabia o que havia acontecido. Então disse Sansão: E esse é o enigma. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Nossa, o que pode ser isso? Os filisteus ficaram furiosos com o enigma, pois conversaram entre eles e não conseguiram resolver. E os dias iam se passando e não conseguiam resolver o mistério. Então, os 30 padrinhos tiveram uma ideia. E se ameaçarmos a Tima e sua família, com certeza ela falará com Sansão, e ele dará a ela a resposta, e ela nos contará. Que ótima ideia é essa, vamos fazer isso mesmo. Então chamaram a Tima e disseram a ela que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma de Sansão, e lhes contassem. Tima, desesperada, foi ter com Sansão e disse: Sansão, eu te imploro, se tu me amas, me diga a resposta do enigma. Tima! Por enquanto, não posso dizer a ninguém a resposta, porque só eu sei o que aconteceu. Não posso falar a resposta do enigma antes que os padrinhos falem as respostas deles. Mas Tima ficou implorando e chorando, até que Sansão disse a ela a solução. Assim saiu ela, e se encontrou com os padrinhos. Então contou a eles a resposta do enigma. Antes do sol se pôr no 7º dia, os filisteus vieram e disseram a Sansão: Aqui está a resposta para o teu enigma. O que é mais doce que o mel e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu: Não é possível isso. Como vocês descobriram? Ele olhou para Tima e ela, chorando, disse: Desculpa, Sansão, mas, se eu não contasse para eles, iriam queimar toda a casa de meu pai. Então disse Sansão aos padrinhos: Se vocês não tivessem persuadido Tima, jamais teriam resolvido o meu enigma. Mas não queremos saber. Você prometeu que se falássemos a resposta antes do pôr do sol de sábado, nos venceríamos a competição. Então pode cumprir o que prometeu a cada um. Sansão ficou furioso de saber como conseguiram a resposta, mas, como havia prometido, viajou de madrugada para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus e tirou as suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 padrinhos. Depois disso, com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai para ali ficar um tempo, até sua raiva passar. Passados alguns dias, quando a raiva passou, Sansão retornou para a Filistia.
mas não imaginava o que já havia acontecido com sua noiva, pois o pai de Tima a entregou a um dos padrinhos, para ser a sua esposa. Sem saber que agora ela já estava casada com um de seus ex-padrinhos, Sansão pediu para ver Tima. Mas seu pai se recusou e não permitiu que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova de Tima. Mas como assim? Eu quero me casar com Tima, e não com a irmã dela. Não poderás mais casar com Tima. Já concedi a mão dela a outro homem, e o que fiz está feito e pronto. Você me enganou, tinha prometido ela a mim, e agora deu-a a outro homem. Mas isso não vai ficar assim. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e a soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. E toda a plantação de cereal e oliveira pegou fogo, queimando tudo. Não sobrou nada. Mas o que está acontecendo? Foi Sansão que fez isso conosco. Os filisteus descobriram que Sansão queimou suas colheitas, por causa que o pai de Tima enganou Sansão e deu ela a outro homem como esposa. Então os filisteus furiosos queimaram a casa do pai de Tima com ele e ela dentro da casa, em retribuição pelo que Sansão tinha feito. Sansão ficou sabendo o que fizeram com Tima e, em vingança, saiu Sansão e feriu muitos mais filisteus, dizendo: Fiz com eles do mesmo jeito que fizeram comigo. Depois disso, Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã e sempre saía para defender os hebreus dos filisteus. E então, os filisteus, com raiva de Sansão, enviaram um exército à tribo de Judá e exigiram que 3.000 homens da tribo de Judá entregassem Sansão a eles. Os homens de Judá foram até Sansão e falaram: Sansão, os filisteus estão nos ameaçando, para entregarmos você a eles, senão vão destruir a nós e as nossas famílias. Não se preocupem, não deixarei que façam mal a vocês. Por isso façam isso que vou lhes falar, e nada de mal acontecerá a vocês. Com o consentimento de Sansão, eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. E usando a mandíbula de um jumento, ele destruiu 1.000 filisteus. E os filisteus que sobraram, vendo que não conseguiam vencer Sansão, bateram em retirada. E assim, mais uma vez, Sansão venceu outra batalha contra os filisteus, pois com a força que Deus o concedia, ele sozinho conseguia derrotar um exército inteiro. Lá no tempo antigo, um homem surgiu, com força gigante, ninguém resistiu. Deus deu seu poder pra ele lutar, e o povo de Deus poder libertar. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado, ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente, não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado, ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente, não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado, ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Não era o cabelo, não era o braço, era o Senhor quem dava o abraço. A força verdadeira vem lá do céu, pra quem confia e é sempre fiel.
Sansão, forte ele é. Com Deus do seu lado, ninguém o detém. Sansão, grande campeão. A força de Deus mora em seu coração. Mas o que houve? Cadê o resto do meu exército? Meu rei, nenhum sobrou. Só eu escapei para trazer-lhe essas notícias. Mas como assim? O que aconteceu? Majestade, eles têm um homem chamado Sansão. Ele sozinho derrotou nossos soldados. Não acredito no que estou ouvindo. Um homem sozinho derrotou nossos soldados? Não acredito nisso. Mas é verdade, meu rei. Ele tem uma força sobrenatural. Nunca vimos nada parecido antes. Não acredito no que está falando. Reúna novos homens. Quero ver esse hebreu derrotado, entendeu? Sim, meu rei. Faremos isso. Mas já aviso que, pelo que presenciei, não será fácil. Não aceito perder e não acredito que um homem sozinho tenha tanta força assim, então façam o que ordenei. Sim, senhor. Agora mesmo. Soldados, vamos nos preparar para enfrentarmos Sansão novamente. Vamos em maior número. Dessa vez ele não escapa. Sansão! Os filisteus novamente estão vindo em nossa direção. O que faremos? Não se preocupem. Eu lutarei contra esses filisteus, porque Deus irá na minha frente, para nos dar a vitória. Então os soldados chegaram novamente na cidade, mas na entrada se deparam com Sansão, que estava esperando por eles. Vocês não se cansam de oprimir o povo de Israel? Mas é inútil vocês lutarem, pois é o Deus de Israel é quem vai na minha frente, lutando pelo seu povo. Queremos ver tu nos derrotar dessa vez, pois somos muito e você é um só. E, novamente, Sansão derrotou os soldados romanos. Os que sobraram fugiram para a Filistia. Obrigado por nos defender, Sansão. Algum tempo depois... Onde vai Sansão? Vou até Gaza visitar uma amiga conhecida. Sansão, mas Gaza é terra dos filisteus. Não vá. Deus é comigo e nenhum mal vai me acontecer. E assim, desceu Sansão para a cidade de Gaza. Estando lá, os filisteus ficaram sabendo que ele se encontrava na cidade, e então esperaram ele nos portões da entrada da cidade. Depois de visitar sua conhecida, na hora de sair da cidade, viu que os portões estavam fechados e cheios de soldados, que estavam esperando ele. Hoje você não escapa, hebreu. Então, Sansão começou a lutar, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão com tamanha força que ele arrancou os portões da cidade e levou elas nas costas até a cidade de Hebrom, deixando a cidade de Filistia desprotegida. Assim, os filisteus ficavam cada vez mais indignados com Sansão, pois mesmo que tentassem destruí-lo, suas tentativas sempre falhavam. E o tempo foi passando, então os filisteus, preocupados, se reuniram apressadamente no palácio. Estamos reunidos aqui para ver como vamos derrotar esse Sansão. Deve existir alguma maneira de fazer isso. Já tentamos de tudo, senhor, mas até agora nossos esforços foram inúteis. Não aceito escutar que não existe uma saída. Pensem em algo. Meu rei, se me permite falar, para destruirmos esse Sansão, temos que descobrir de onde vem a sua força. Bem pensado, conselheiro, até que enfim alguém deu uma sugestão boa. Então se apressem e achem um jeito para descobrir de onde vem essa força que ele tem. Sim, senhor. Faremos isso agora mesmo. Enquanto isso, na vila hebreia, Sansão passou a ser juiz do povo hebreu, pois com a força que Deus o concedia, ele era o homem mais forte que já havia existido. A fama de Sansão se espalhou por toda a região, principalmente entre os inimigos dos israelitas, os filisteus.
Eles decidiram usar a astúcia para descobrir o segredo de sua força e, assim, derrotá-lo. Numa tarde tranquila, enquanto Sansão descansava perto do rio, Dálila, uma mulher charmosa e perspicaz, se aproximou dele. Com um olhar curioso e um sorriso amistoso, disse: Mas olha quem eu encontrei aqui, se não é Sansão, o homem mais forte de todo o Israel. Sempre ouvi falar sobre suas incríveis façanhas. Você realmente é tão forte como dizem? Olá, bela jovem. Quem é você? E o que te traz até aqui? Sou Dalila. Vi você aqui perto do rio. E como todo mundo fala que você é muito forte, resolvi tirar minhas dúvidas. Bom, Dalila, sou forte para defender o povo de Israel das mãos dos inimigos. Estou fascinada por sua história e gostaria de conhecê-la melhor. E assim, ficaram o resto daquela linda tarde conversando, e Sansão ficou encantado com Dalila. Então o tempo foi passando e os dois começaram a namorar. Saíam para passear, rir e se divertir juntos. Mas os filisteus, disfarçados e infiltrados no povo de Israel, ficaram só observando o que acontecia com Sansão e resolveram chamar Dalila para conversar. Olá, minha jovem. Vejo que você e Sansão estão muito próximos um do outro. Sim, eu e Sansão estamos namorando. Por que o interesse? Bom, vemos que és uma jovem bonita e ambiciosa também. E sabe que nós, filisteus, não gostamos muito de Sansão, pois ele tem atrapalhado nossos planos. Mas, o que vocês querem falar comigo? Qual o interesse em mim? Qual é o teu preço para entregar-nos o segredo da força de Sansão? Como assim? O que vocês estão falando? Ora, Dalila, sabemos que és inteligente e pode se tornar muito rica, pois nós, filisteu, temos muitas riquezas. A única coisa que queremos em troca é que nos diga qual o segredo da força de Sansão. Mas eu também não sei qual o segredo da força de Sansão. Como vou falar algo que não sei? Não seja por isso. Vemos que Sansão é apaixonado por você. Tudo o que perguntar a ele, ele te responderá. Mas o que vocês vão fazer com Sansão? Minha jovem, não se preocupa. Não vamos fazer mal a ele. Só queremos saber o seu segredo, para impedi-lo que continue nos prejudicando com os nossos planos. Então, Dalila ficou pensativa, porque apesar de gostar de Sansão, Dalila era também ambiciosa e sempre sonhou em ter uma vida de riqueza. E essa era a sua chance de ficar rica, de possuir tudo o que desejava. Assim, pensou por um momento, mas acabou negociando com os filisteus e disse que assim que soubesse do segredo de Sansão, falaria para eles. Assim, Dalila começou a importunar Sansão e a perguntar de onde viria a sua força. Sansão, meu querido, de onde vem sua força? O que poderia fazer você ficar fraco como um homem comum? Sansão riu e brincou. Se me amarrarem com 7 cordas novas, ficarei fraco. Dalila fez um chá bem forte para que Sansão dormisse e não acordasse com facilidade. Então esperou Sansão adormecer e chamou os filisteus. Eles o amarraram com cordas, mas quando ele acordou, com um simples movimento ele as arrebentou. Dalila tentou novamente. Sansão, você não confia em mim? Me diga o verdadeiro segredo da sua força. Dessa vez ele inventou outra história. Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco. Dalila esperou que ele dormisse e chamou os filisteus e o amarraram com cordas novas que nunca havia sido usadas antes. Mas, mais uma vez, assim que acordou, Sansão rompeu as cordas com facilidade. Dalila não desistiu. Durante dias insistiu e chorou até que Sansão, cansado, decidiu contar a verdade. Sansão, eu vejo em seus olhos a verdade de sua força. Prometa-me que dessa vez posso confiar em você. O segredo da minha força está no meu cabelo. Desde que nasci, nunca foi cortado. Se eu perder meu cabelo, ficarei fraco como qualquer homem. Dalila sorriu e esperou que ele dormisse profundamente.
Com muito cuidado, ela chamou um homem para cortar cada mecha do cabelo de Sansão. Na manhã seguinte, os filisteus chegaram e Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm te pegar. Ele tentou se levantar, mas sentia-se fraco. Sua força tinha ido embora. Os filisteus o prenderam e começaram a bater nele. Dalila, o que você fez? Desculpa, Sansão. Parem! Vocês prometeram que não iam machucar ele. Saia daqui, mulher. Pega o que é seu e saia daqui. Não precisamos mais de você. O que foi que eu fiz? Então Sansão foi levado para a Filisteia. Estava ferido, muito machucado, mas o que mais doía era saber que quebrou a sua promessa com Deus. Os filisteus furaram seus olhos, deixando-o cego, e colocaram ele trabalhar puxando um moinho. Os filisteus zombavam dele. Cadê aquele hebreu fortão que derrotava os filisteus? Está fraquinho, igual a um carneirinho desprotegido. Então fizeram uma grande festa para comemorar sua captura. Mas, sem que percebessem, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Levaram Sansão ao templo onde adoravam seus falsos deuses, para ele ser humilhado. Riam dele, faziam piadas, e ele, sem força, ficou ali parado, sem ter como reagir. Então pediu para que deixassem ele descansar escorado na coluna do templo. Ele se lembrou de Deus e orou: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus ouviu sua oração. Sansão, mesmo enfraquecido, segurou as colunas do templo e usou toda a sua força para empurrá-las. "Ah!" ele gritou. Mas o que está acontecendo? É Sansão! Está voltando a sua força! Fujam todos! Os filisteus tentaram fugir, mas não conseguiram. As colunas ruíram e o templo caiu sobre os filisteus, matando todos os que estavam ali, inclusive Sansão. Ele causou mais destruição aos filisteus na sua morte do que em vida. Depois disso, seus parentes buscaram o seu corpo e o sepultaram na terra de seu pai. E assim, Israel perdeu um grande juiz que trocou a sua promessa com Deus para agradar a Dalila, a qual acabou traindo ele. Então, essa foi a história do homem mais forte que já existiu. No entanto, a sua força física não foi o suficiente para enfrentar as suas próprias fraquezas. Se gostou do vídeo, então ajude o canal deixando seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.